Podcast Português à Vista, uma maneira descontraída para falar de coisa importante. Sejam bem-vindos. Saúl, nós vamos começar agora o nosso podcast Português à Vista, uma maneira descontraída de falar de coisa importante. Saúl, e eu estou sabendo que você vai trazer uma curiosidade pra gente da língua portuguesa. Certo. O que você trouxe pra gente? Saúl? Minha curiosidade é que o português é o nono país com mais palavras de todo o planeta. E tem aproximadamente 400 mil palavras. E além disso, o português é considerado por muitos uma das línguas mais complexas de ser aprendidas por estrangeiros. Chocada. É isso a minha curiosidade. Muito bem, Saúl. Obrigada. Pedro, você também vai falar de uma figura de linguagem. E uma figura de linguagem que as pessoas também usam muito, somente quem compõe música, poemas, que é a anáfora. Como é a anáfora? Um exemplo, explica pra mim como é que acontece. Um exemplo da anáfora é quanto mais eu ando, mais perto eu chego. E ela normalmente é utilizada para repetir frases ou expressões que servem para enfatizar o texto ou o poema. Então, a anáfora é uma repetição, é a repetição de um mesmo termo dentro de uma mesma frase, dentro de uma mesma ideia, e essa repetição vai dar ênfase para aquela ideia, para aquela mensagem. É muito usada em poemas, não é isso que você falou? Em poemas e letras de músicas também. Sim. Letras de músicas, e essa repetição vai também dar para a música, vai dar para o poema, vai dar para o texto a musicalidade, né? Vai dar esse tom de música, de poesia dentro dentro do contexto, dentro do texto que você escreveu. Né? Muito bem, obrigada. Ana Clara, você vai falar de variações regionais, que é também muito usado, né? Por todo mundo, que a gente vê muito, né? No nosso dia a dia. No dia a dia de muitas pessoas. Fala pra gente. A língua portuguesa é falada em várias partes do mundo. A cada região tem suas peculiaridades. O português de Portugal não é igual ao nosso. Tem palavras, expressões e muitas diversidades na linguística. Então, o português de Portugal é um exemplo de uma variação linguística, né? Porque o português falado lá é diferente do português falado aqui. E aí a gente já toca naquele assunto também de dizer que algumas palavras lá vão ter um significado diferente do que tem aqui pra gente. Sim, tem umas palavras aqui no Brasil que a gente usa como ofensas, mas pra lá são palavras que Normais. Tem talvez elogios. Entendi. Então, o que é diferente pra gente, pra eles já é comum e vice-versa, né, Ana Clara? Entendi. Muito bem. Obrigada. Isabela e Juliana. Que curiosidade maravilhosa vocês trouxeram, gente, no nosso podcast. Nós vamos falar sobre a origem do C cedilha no espanhol. A origem... Não, no espanhol, no português. No português. Ah, tá. Só para esclarecer. A origem do C cedilha no português. Sim. Como é? Qual a origem? De onde ele veio? Como surgiu? Como é usado? O C cedilha, né, vem através do espanhol. Ele chegou no português através do espanhol. E o C cedilha no espanhol ele surgiu no século XI, né? Hoje em dia não é mais utilizado C cedilha no idioma. Mas originalmente o C cedilha ele vem do alfabeto ibérico arcaico com a letra Z visigótica. E com o tempo, o Z, que ficava debaixo do C, foi trocado pelo rabino do C cedilha e antigamente ele tinha uma pronúncia com TH, como tree em inglês, mas essa pronúncia não existe hoje em dia na língua portuguesa. Só uma curiosidade aqui, que o nome C cedilha vem de zeta, que no alfabeto significa Z. No alfabeto espanhol. Nossa, meninas, todo um contexto histórico, Com certeza, pra gente trabalhar com isso, demonstrações. Muito bem, arrasaram, meninas, parabéns. Gostei. Obrigada. Pedro estava ansioso para te ter aqui Também, obrigado. no nosso podcast. Pedro, mas você vai falar que curiosidade pra gente? E é a figura de linguagem ironia. Figura de linguagem ironia, Pedro.
Pietro, tu usa muito essa figura de linguagem, Pedro? Uso bastante, eu diria. Usa bastante, Pedro. É. Então é uma figura de linguagem que está ali no teu dia a dia, sempre. A figura de linguagem de ironia consiste em sugerir o contrário do que se afirma. E também pode também ser entendida como zombaria. E ambos casos pode se identificar dependendo do contexto, da situação e do conhecimento do interlocutor. Teria um exemplo? Estou de recuperação na escola. Parabéns para mim. O que não é seu caso, né, não é meu Pietro? caso. Jamais. Nome de Jesus 2024, só sucesso. Partiu o primeirão. Partiu o primeirão. Pré-médio. Pré-médio. Arrasou. Muito bem. Obrigado. Thaísa, hoje ela está sendo, você está espetacular com seus cachos, né, Thaísa? Rasante. Gratidão. Thaísa, mas me conta, que curiosidade tu vai trazer para o nosso podcast? Da expressão Inês é morta. Expressão Inês é morta. Eu te confesso que eu não conheço. O que isso quer dizer? Que ela tem o sentido de agora é tarde e a sua origem vem de Inês de Castro, que ela era amante de Pedro I e ela foi morta pelo pai de Pedro e seu casamento só foi reconhecido depois de sua morte. Todo contexto histórico. Então a expressão Inês é morta quer dizer que agora é tarde. Agora já é tarde. Então quer dizer que quando eu recebo uma pessoa que chegou atrasada, eu posso dizer Inês é morta, querendo dizer que a pessoa chegou atrasada e que não dá mais tempo de fazer nada. Com certeza não. Chocado, muito bem. Não sabia dessa expressão. Irei usá-la. Obrigada, Thaís. Grata.